E aí, pessoal, como que você está? Espero que tenha dado para pegar um tempinho aí, né, desse momento das férias, né? Esse tempo que tava tirando mais para estudar, tal, tenha dado para tirar um tempo também para, enfim, recuperar umas energias, né, pra gente voltar agora também, né? Estamos então retomando aí as aulas de literatura, beleza? E vocês vão lembrar, né, que nas aulas de literatura a gente abordou vários assuntos. A gente focou principalmente, né, no começo lá, a gente focou principalmente as estruturas, né, as formas dos textos narrativos, né, dos textos poéticos e tal, né? Mas aí, quando a gente acabou entrando nas férias, a gente tinha entrado já no assunto de movimentos literários, certo? E aí, quando a gente entrou nesse movimento literário, tal, a gente acabou vendo ali alguns movimentos em Portugal, né? E aí a gente tinha acabado de entrar no Brasil e aí a gente entrou para as férias, né? Mas aí é o seguinte, né? Nessa retomada, como a gente vai estar dando continuidade aí no estudo dos movimentos literários, então eu achei que é bastante importante, que vai estar sendo bastante importante, a gente retomar algumas ideias importantes, né, para ter um bom entendimento do que é movimento literário, do que a gente está vendo agora, certo? O que a gente vai continuar vendo e tal. E é o seguinte, né? Quando a gente pensa em movimento literário, vocês voltarem lá naquela aula, né, de introdução a movimentos literários e tal, vocês vão ver que uma das coisas que eu coloquei, que tem uma importância muito grande, né, de a gente se atentar para elas, são essas aqui, ó, em relação ao contexto e as condições para que um determinado movimento literário ele surja, né? Quando eu estou falando disso, de contexto e de condições para o surgimento de um movimento literário, eu estou querendo dizer que a literatura ela não é uma coisa afastada da vida social. Na verdade, muito pelo contrário, né? A literatura ela tem tudo a ver com o que está acontecendo na sociedade num determinado momento, beleza? Então é muito importante a gente fazer esse apanhado histórico, entender qual que é o contexto de surgimento de uma forma de pensar a literatura, né? De um movimento literário. Daí é uma definição interessante, inclusive, uma forma de pensar o que é literatura, de pensar a literatura, ou qual o papel da literatura, certo? Então, só que assim, quando a gente olha, né, para essa questão do contexto, das condições, né, quando esse aqui, ó, seus agentes, quem é que está encabeçando esse movimento literário, né, esse movimento artístico, enfim, quando a gente olha para isso, é muito importante também a gente estar olhando, né, para uma diferença, para essa diferença aqui entre moda literária e entre atitude literária, beleza? Que seria mais ou menos o seguinte, né, retomando essa ideia, é o seguinte. Vamos supor que a gente está numa sociedade, né? Uma suposição, tá, pessoal? Vamos, enfim, para deixar mais tranquilo de entender também. Vamos supor que a gente está numa sociedade que o que é considerado literatura de ponta é aquela literatura que você tem que contar sílaba por sílaba, ver a entonação de cada sílaba, né? Fazer com que as sílabas mais fortes estejam, sei lá, por exemplo, na terceira sílaba, né, que o som mais forte esteja na terceira sílaba, na sexta, na 10ª sílaba, beleza? Vamos tomar esse exemplo então, que você tem que fritar ali na hora de fazer a contagem das sílabas poéticas, beleza? Isso e também você, né, nessa sociedade que a gente está imaginando agora, né, também é considerado uma literatura de ponta se você pega e divide em estrofes certinho, enumeradas e tal, né? E a forma mais da hora dessa estrofe é aquela que é assim, né, desse poema, é aquela que é dividido da seguinte forma: primeira estrofe 4 versos, segunda estrofe 4 versos, terceira 3 e quarta e última estrofe 3 versos, certo? Vocês vê bem, assim, isso aí é a forma do soneto, né? Mas então, vamos supor então que é isso aí. A ideia de uma literatura da hora na sociedade que nós está imaginando. Beleza? Nessa sociedade que a gente está imaginando, essas pessoas que abraçam essa ideia e que vão produzir a literatura dessa forma, beleza? São as pessoas que vão estar constituindo esse movimento,
literário, beleza? Por que eu falo assim, nessa sociedade, as pessoas que vão abraçar a literatura dessa forma e tal? É justamente por isso. Por que é um movimento literário? Porque, né, a literatura não é só isso, né? Isso, a literatura de ponta vai ser isso para essa sociedade que nós estamos imaginando. Mas para uma sociedade que vem depois, vai ser outra coisa. Beleza? É justamente isso. Então, essas pessoas que abraçam essa ideia, que a literatura tem que ser dessa forma, com esse formato, né, soneto, pá, 10 sílabas poéticas cada verso, pá, estão formando então esse movimento literário. Beleza? Mas vamos supor que eu, dentro dessa sociedade, eu acredite que não tem que ser bem assim. Eu acredito que a literatura ela tem que ter ali uma maior liberdade, a arte tem que ter uma maior liberdade em relação a isso. Eu tenho que priorizar o conteúdo e decidir a forma do meu texto a partir desse conteúdo, né, sentimental, enfim, a partir desse conteúdo emocional, enfim. Se eu tomo um sentido diferente para a literatura, eu produzo aí uma arte diferente. E se eu sou uma pessoa isolada, ou se é só eu e mais uma outra pessoa, né, lá no Mato Grosso, enfim. Mas a gente não tem bem uma sociedade que está assim, indo, né, propondo uma ideia de literatura diferente. Pá. Se é só eu, né, isso que eu estou tendo, a gente pode chamar de atitude literária, beleza? Então tem um conjunto de atitudes literárias que é diferente da moda literária que está tendo no momento, beleza? E aí, assim, é certo que a gente não é uma coisa só. Nós, enquanto seres humanos, não somos uma coisa só. Então vai ser muito natural também se a gente vê, por exemplo, fulano de tal se encaixa no movimento literário realismo. Mas aí ele deu uma deslizada aqui e escreveu um bagulho que é considerado romântico, não sei o que lá. Né? Quando a gente olha para isso que acontece na história, aí a gente chega à seguinte conclusão. Pô, a gente está colocando em caixinhas, né, pessoas que não dá para colocar em caixinhas. A obra dessas pessoas é muito maior do que falar que é só realista, falar grande, né? Mas a gente faz isso para uma forma de tentar se aproximar, pelo menos das intenções artísticas e literárias de uma determinada época. Beleza? Então é isso, é bastante importante ter essa diferenciação aí entre moda literária e atitude literária. Beleza? Além disso, né, vai ser fácil a gente perceber que a circulação do texto literário também vai contribuir para a gente ter uma atitude literária mais isolada ali, ou então uma moda, né? Algo que se transforma numa moda literária que tenha certo público leitor, que tenha uma recorrência, que tenha uma consistência ali nas publicações e tal, que tenha uma troca entre os autores, entre as autoras, né, que estão produzindo aquele tipo de texto, certo? Beleza? Então essa questão da circulação do texto literário também é uma coisa bastante importante, porque se não circula, isso não vai assim não vai convencer, por exemplo, uma outra pessoa de que a arte, de que a literatura pode ser mais do que só ter que fazer em soneto, do que só ter que fazer em 10 sílabas poéticas, etc. De que dá para pensar de outra forma, certo? E aí, se vocês prestarem bem atenção, eu falei essa questão aí, né, tipo, convencer, não sei o que lá, mas é porque assim, né, no meio de tudo isso, a gente tem o entendimento de que o movimento literário, ele vai estar sendo um movimento literário porque ele tem uma pretensão estética. Beleza? Ele tem uma ideia do que é a literatura, né? De qual é o papel da literatura, certo? Quando a gente pensa no movimento artístico, né, porque ele traz uma pretensão artística, traz uma pretensão estética, uma ideia do que é arte, de como a arte pode ou deve acontecer no mundo. Beleza? E aí, quando a gente cai nesse ponto aqui, vamos lembrar então que a gente, antes de entrar propriamente nos movimentos literários, nós discutimos duas formas, né, de compreender o mundo artístico, enfim, de compreender como a arte pode acontecer no mundo e tal. A gente viu duas formas que se transformaram em tradições. Né? Significa o quê? Significa que muitos foram os movimentos que concordaram com essa chamada tradição clássica, por exemplo, ou que concordaram com essa chamada tradição romântica,
ou que receberam uma fortíssima influência, né? Ou que, enfim, tem um pouco de cada uma. A gente vê que é uma questão assim, tipo, complexa, né? Mas a gente acaba precisando fazer esse movimento também para conseguir, enfim, dar nomes às coisas e ter um entendimento um pouco melhor, né? De qual é esse movimento. Que é assim, quando a gente fala em tradição clássica, vocês não lembram também, volta na aula específica, né? Que a gente está discutindo ali sobre o que é tradição clássica e o que é tradição romântica, que vai estar lá de maneira um pouquinho mais aprofundada. Mas, falando brevemente, né? Quando a gente fala de tradição clássica, a gente pensa em movimentos literários que têm como pressuposto uma ideia de arte que coloca como o centro, né? Que coloca como o centro da busca pelo belo, pela arte. Até essa questão aí da busca pelo belo, né? Com B maiúsculo tal, a razão. Beleza? Então fazer arte vai ser um processo racional. Ah, significa que não tem emoção? Não, não é isso que significa, né? Muito pelo contrário. Trata-se muito dos temas do sentimento, dos temas das emoções e tal. Só que a questão é que a razão é o que há de mais elevado. Beleza? Então, se a razão é o que há de mais elevado, é tanto para compreender o mundo, né, falando assim filosoficamente, né, tanto para tentar encontrar uma forma de gerir a sociedade, a razão tem que ser, né, o que há de mais importante, assim como para fazer arte também. E aí entra aquela questão da perfeição formal, beleza? O que é essa perfeição formal? É a busca pelas formas, né, perfeitas, né? É tentar encontrar aquilo que é a forma ideal, beleza? Quando a gente pensa na busca pelo belo, por exemplo, um belo com B maiúsculo, assim, é uma coisa que vai ser universalmente belo, certo? Então tem também aí uma pretensão universalizante, beleza? Uma pretensão universalizante quer dizer com isso que se diz que as formas, né, as formas boas, as formas bonitas e tal, seriam bonitas independente de quem estivesse olhando, desde que essa pessoa que estivesse olhando fosse um ser racional. Beleza? É isso que está sendo posto. Né? E onde que está a raiz disso, no final das contas? A raiz disso está lá no que a gente chama, né, de antiguidade clássica, né, lá em Grécia Antiga, Roma Antiga e tal. Tanto que quando a gente viu lá o classicismo, beleza? Aqui a gente viu o humanismo e o classicismo, a gente viu que o movimento fundamental é esse movimento de retorno, né, à antiguidade, né, antiguidade clássica, de retorno ali às produções greco-romanas, beleza? Onde você tem justamente essa ideia de que a razão é o que há de mais importante, ser racional por excelência é coisa de ser humano, certo? E se é coisa de ser humano, então o ser humano tem que estar bem no centro das coisas, tem que resolver seus próprios pepinos, certo? É naquele período mais ou menos que a gente pensa o início ali da filosofia ocidental, por exemplo, que é o que? É você tentar olhar para o mundo e não aceitar mais só as narrativas que as pessoas mais velhas contam para você. As pessoas falam, mas porque essa árvore surgiu, porque não sei o que lá aconteceu, que a árvore surgiu, enfim, conta uma história, né? Mas aí você pega e questiona, por exemplo, não, mas peraí, não, vamos, né, tentar encontrar uma lógica aí por trás desse surgimento da árvore e tudo mais. Né? Isso é uma postura que tem ali no momento que tem início essa filosofia no mundo ocidental, beleza? Então, ó, esse antropocentrismo é bastante importante, né? Que é o que? É o ser humano no centro, certo? O ser humano se colocando para resolver aí os próprios pepinos, no caso. Beleza? Então, esse classicismo, principalmente, é um movimento aí de tradição clássica, beleza? Que vai estar iniciando aí esse movimento de retorno, né,
a ideia de arte lá da Antiguidade Clássica. Beleza? Lembrando que o humanismo, propriamente, o humanismo é um movimento de transição ali, né? Entre as ideias de arte que tinha na Idade Média, que era teocêntrica, beleza? Deus no centro, absolutamente, enfim, de tudo, de qualquer coisa, seja das coisas para entender as coisas da natureza, seja para entender as coisas da sociedade, né, para definir as coisas da sociedade, etc. E aí, nesse sentido, o humanismo, como é esse período de transição, ele carrega características da arte da Idade Média, que a gente discutiu, principalmente esse trovadorismo, né? A literatura de Idade Média ali que a gente discutiu, tinha tantas novelas de cavalaria, se vocês lembrarem, que eram inspirados naqueles poemas épicos, beleza? Só que de tão longos, foram escritos em prosa, na verdade. Que aí é o caso dessas novelas de cavalaria. Certo? Mas principalmente, né, e o mais importante pra gente, pensando que cai no vestibular assim bastante, são as cantigas. As cantigas, né? No caso, temos de amor, de amigo, de escárnio e maldizer também. Eu coloquei assim, de escárnio e maldizer, pensando que, primeiro, por partes, essa cantiga de amor, né, e a cantiga de amigo falam de um sentimento, né, amoroso, de, enfim, que é um tanto frustrado, né? Só que a principal diferença entre essa cantiga de amor e a cantiga de amigo é que essa cantiga de amor tem o eu lírico masculino, beleza? E a cantiga de amigo tem o eu lírico feminino, certo? Principal diferença, tem outras, mas aí nessa retomada aqui, isso que é importante a gente estar enumerando agora, beleza? Agora nessa cantiga de escárnio e maldizer, né, quando a gente fala assim cantiga de escárnio, seria relacionada a uma cantiga mais satírica, mais ácida, né, que, enfim, critica, mas de uma maneira mais velada, beleza? De uma maneira assim, sem citar nomes, por exemplo, e tal. E de maldizer seria de uma forma mais direta. Mas aí eu coloquei cantigas de escárnio e maldizer, porque muitas vezes é difícil da gente identificar exatamente qual é qual. Porque muitas vezes, para entender, né, exatamente a crítica que está sendo feita, quem está sendo feita e tal, é importante ter conhecimento de algumas personalidades da época que a gente não tem. Então aparece nos livros também assim essa expressão, cantiga de escárnio e maldizer. Beleza? Mas é isso, né? Então, referente à tradição clássica, né? A gente viu um movimento, né, que é bastante importante nesse caso, que é o classicismo, né? E a tradição clássica, se ela é marcada por essa busca, né, da arte através da razão, pela perfeição formal, né, a busca do belo, com esse B maiúsculo, belo, né, e tem essa pretensão universalizante, de universalizar o que é considerado forma bonita e tudo mais, a gente tem, por outro lado, o que é chamado de tradição romântica, beleza? Que inicia-se, né? Se inicia com o movimento literário romantismo, beleza? Que a gente ainda não viu, certo? Mas que é marcado pela oposição de vários valores que estão aqui, né, nessa tradição clássica. Então são movimentos, né, esses movimentos que vão estar se pendendo mais para essa tradição romântica, que vão estar se vinculando mais a ela, vão prezar muito mais pela liberdade formal. Significa então que o conteúdo sentimental, por exemplo, etc., ele não vai ter que se subordinar, não vai ter que, enfim, apenas se subordinar à razão. Mas esse conteúdo aí ele vai ter uma certa, vai ter uma maior importância, certo? Então não vou ficar pensando quantas sílabas tem que colocar para falar daquele, etc. Né? Que nem o soneto, né? Aquela estrutura do soneto 4-4-3-3, uma estrutura que propicia muito, né? Uma apresentação, né? Um desenvolvimento do tema e uma conclusão desse tema. Então você fala do amor, por exemplo, tipo aquele lá do Camões, né? Amor é fogo que arde e não se vê, tal, e fala, né? Que é o amor e depois fala sobre como esse amor é contraditório e tal. Você está fazendo uma apresentação tanto racional, né?
utilizando-se de paradoxos para falar sobre essa natureza contraditória do amor, né? O paradoxos, antíteses, né? Essas figuras de linguagem, né? Que se não lembra muito bem, também vai lá nas aulas de gramática, né? Manda uma mensagem também ali para prof de gramática, mas estruturas que são marcadas pela apresentação de ideias opostas, né? Na antítese, no caso, e no paradoxo, de ideias opostas, mas que ao mesmo tempo se complementam, certo? Então, assim, tipo, ferida que dói e não se sente. Como assim dói e não se sente? Tá ligado? Se dói, se sente, mas como... Saca? Então é isso. Então, o que marca esses movimentos de tradição, né, romântica também, muito essa questão da liberdade formal, certo? E também, né, a gente começa a ver uma arte que busca não mais necessariamente se bela aí com B maiúsculo, certo? Mas outras formas estéticas também. Beleza? E aí, ó, o que vai ser importante da gente tá colocando aqui agora também, que esses movimentos, então, que a gente viu, tanto o trovadorismo, que é um movimento literário da Idade Média, quanto o humanismo e o classicismo, que é um movimento, né, que já marca ali o início da modernidade, da Idade Moderna, a gente viu para Portugal. Né? O trovadorismo é considerado um primeiro movimento literário de língua portuguesa. Beleza? Mas aí o que a gente fez após isso aí foi uma transição para ver, né, o início do que a gente vai chamar depois de literatura dentro do Brasil. Beleza? Só que muita atenção, né? Por isso que eu não escrevi aqui movimentos literários do Brasil visto até agora. Porque o quinhentismo, que é do que a gente, né, começou a falar agora, começou a retomar, o que é chamado quinhentismo, que marca o período da colonização, pelo menos o primeiro século, beleza, desse período da colonização, de 1500 até 1601, certo? Que marca a chegada do colonizador, dos portugueses, que marca o projeto de dominação, né, da terra. Se é um projeto de dominação da terra e de dominação dos povos que habitam a terra, das inúmeras etnias, dos inúmeros povos que habitam essa terra, né? Então a gente está falando de um momento em que essa literatura que é produzida não é brasileira, porque nem tem Brasil ainda, né? O Brasil é uma invenção, certo? Mas é sobre isso que a gente chama de Brasil, beleza? É sobre ela. É uma literatura informativa e formativa, certo? Então a gente tem aqui o que nós chamamos de literatura de formação ou catequética, e aquilo que a gente chama de literatura de informação, beleza? Marca essa literatura de informação aqui é a carta do Pero Vaz Caminha, certo? A estrutura, né, a forma daquilo lá é muito representativa do que seria essa chamada literatura de informação, que é olhar para a Terra, né, informar sobre essa terra que se chega agora, essa terra, né, nova a qual se está chegando, informar para a coroa de Portugal, informar para a metrópole, que vai começar então um projeto de colonização, um projeto de dominação, e nesse projeto vai ser muito importante não só saber, né, as possibilidades de exploração dessa terra e tudo mais que a gente encontra nessa literatura de informação, essa literatura que informa sobre isso, como também um processo de imposição do que é a cultura considerada pelos portugueses como superior, que obviamente é a deles, né, que eles consideram, certo? Então, dessa cultura da Igreja Católica Apostólica Romana aí, sobre os povos que aqui já habitavam, beleza? E aí entra essa literatura de formação catequética, né, que o padre José de Anchieta acaba sendo bastante importante. E a gente vai ter um vídeo especificamente sobre ele também, tá? Tranquilo. E é isso, outra coisa bastante importante também é que, falando de quinhentismo, também não falamos de um movimento literário. Não é sobre o Brasil e também não é literário. Porque para ser um movimento literário teria que ser um movimento artístico, né? Não é um movimento artístico, não é um movimento literário, porque aqui, ó, voltando aqui em cima.
não traz uma pretensão estética, não traz uma ideia do que é a arte, de como a arte deve ser, beleza? Porque assim, o que a gente vê naquelas produções é que tem uma intenção econômica por trás de exploração, por exemplo, nessa literatura de informação, e nessa literatura de informação tem uma influência muito forte disso que a gente chama aqui de classicismo, beleza? Porque essa pretensão universalizante, né? Os caras começam a pensar então que, enfim, tem como encontrar verdades, né, maiores e tudo mais, né? Retornam pelo menos essa ideia lá da antiguidade clássica e tal. E nesse mesmo momento tem as grandes navegações e os caras começam a delirar, né, meu? Tipo, porra. Enfim. E, por outro lado, a gente tem uma literatura que tem um vínculo muito mais forte com o que era essa literatura aí da Idade Média, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa literatura de formação catequética, que é feita pelos jesuítas, da Companhia de Jesus. Beleza? Mas é isso aí, a gente vai estar discutindo também um pouquinho melhor. Mas é isso, gente. Eu acho que para essa retomada tá ótimo. E lembrando que hoje à noite também aí tem um período de monitoria para vir tirar dúvida, beleza? Comparece, eu vou deixar esse resuminho, esse texto aqui também no Drive, certo? E é isso, ó, valeu demais, pessoal. Beijão, hein? Até a próxima, até mais tarde.